A ciência pode explicar a origem da vida? Uma explicação científica completa para a origem da vida não existe atualmente, mas grupos de pesquisadores em todo o mundo estão em busca de desvendar o mistério. Aqui vamos dar uma olhada em algumas das suas descobertas. A teoria da evolução biológica de Darwin nos diz que toda a vida na Terra pode ter originado a partir de uma única criatura, relativamente simples, capaz de se reproduzir vivendo num passado distante. Essa ideia é baseada em muitas observações, uma das quais é que quando os seres vivos se reproduzem, as crias muitas vezes nascem com novos traços aleatórios. Aqueles com novos traços negativos têm menos probabilidade de sobreviver e de se reproduzir. Aqueles com novos traços positivos têm essa maior probabilidade e passam essas características para as suas crias. Ao longo de várias gerações, traços positivos se acumulam, permitindo às formas relativamente simples de vida evoluir em formas de vidas mais complexas, e até mesmo a dividir-se em múltiplas espécies diferentes. Um olhar curioso sobre o registro fóssil esmagadoramente confirma a teoria de Darwin. Formas de vida ficam mais simples e mais simples à medida que voltamos no tempo. O registro sugere que toda a vida na Terra surgiu a partir de primitivas colônias de células que aparecem pela primeira vez cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Mas como as primeiras criaturas capazes de se reproduzir vieram a existir? Mesmo as mais simples bactérias vivas hoje são demasiadamente complexas para terem aparecido em uma única etapa. Além disso, a primeira criatura capaz de se reproduzir não poderia ter se desenvolvido através de uma evolução biológica, porque a evolução biológica exige reprodução, a fim de funcionar. A origem da vida precisa da sua própria explicação. A ideia mais promissora até agora, a única que consistentemente conduz cientistas para novas descobertas, é a ideia de que a vida emergiu da química. Química é o estudo da matéria. Particularmente, como átomos interagem e combinam-se para formar moléculas, e de como essas moléculas interagem e combinam-se para formar sistemas e estruturas maiores. Tudo é feito de substâncias químicas. O ar que respiramos, o terreno que andamos, os sapatos em nossos pés, e mesmo os pés dentro dos nossos sapatos. Dito isso, a química e a vida são especiais em duas maneiras muito importantes. Em primeiro lugar, a química da vida é organizada em vias metabólicas. Se você olhar para as células de qualquer ser vivo, até mesmo uma planta, que você não normalmente pensaria como sendo muito vívida, você descobre um mundo de atividade. Reações químicas ocorrem em caminhos ordenados, cada reação provocando a próxima. Os cientistas chamam essas estranhas reações vias metabólicas. A segunda estranheza da química da vida é que as células vivas são feitas de moléculas especiais, blocos de construção como aminoácidos e açúcares, que se pensava não poder ser encontrado fora da vida. Esses blocos de construção combinam para formar estruturas altamente complexas e ordenadas em genes, proteínas e membranas celulares. No passado, os cientistas não tinham ideia do que alimentava as estranhas atividades da vida e produzia os seus produtos químicos únicos. Eles concluíram que a vida deve ser alimentada por uma misteriosa energia. Chamaram-lhe força vital. Em 1828, um químico chamado Frederick Ruller produziu acidentalmente ureia em seu laboratório. A ureia é um dos principais componentes da urina, um de muitos produtos químicos que os cientistas de seu tempo pensavam só ser possível ser produzido pela força vital, agindo dentro de uma criatura viva. A produção artificial da ureia sugeriu que a vida poderia não ser alimentada por uma força misteriosa, mas em vez disso é alimentada por reações químicas normais, ou que poderiam ser estudadas e compreendidas. Desde então, inúmeras atividades moleculares e celulares foram recriadas em laboratório, demonstrando claramente que a vida é alimentada por meio de reações químicas normais e sugerindo que a vida pode ter surgido da química inorgânica. Pesquisadores descobriram recentemente que muitos dos blocos de construção da vida, aminoácidos, açúcares, existem dentro de meteoritos, rochas que caíram na Terra vindas do espaço sideral. Isso nos diz que essas moléculas especiais estão sendo produzidas espontaneamente por todo o nosso sistema solar e podem ter sido comuns na antiga Terra. Nós também descobrimos um processo agora chamado evolução química. Quando simples moléculas são deixadas sozinhas como uma fonte de energia, elas interagem umas com as outras, muitas vezes formando moléculas mais complexas e maiores. Com o passar do tempo, experimentos em laboratório mostraram que correntes de reações químicas podem se desenvolver, alguns dos quais se assemelham às vias metabólicas da vida. Surpreendentemente, nós também descobrimos que certas moléculas têm a capacidade
de se auto-organizar em ordenadas e complexas estruturas. Alguns podem se organizar em esferas ocas, quase idênticas à da membrana de células vivas modernas. Outros se organizam em longas colunas, notavelmente semelhante às correntes de DNA encontradas na vida. Os cientistas ainda têm muitas perguntas para responder sobre a origem da vida. Como diferentes tipos de moléculas começaram a trabalhar em conjunto, produzindo eventualmente o código genético. Como eram as primeiras criaturas capazes de se reproduzir? Eram semelhantes às células que temos hoje? Ou elas eram algo muito mais simples? E finalmente, possivelmente a mais interessante questão de tudo, será que a vida se formou ou continua se formando em outras regiões da galáxia? Então, de volta à pergunta original, pode a ciência explicar a origem da vida? A ciência não explicou a origem da vida, com todos os detalhes, mas os pesquisadores estão trabalhando na construção de uma teoria com a intenção de, um dia, prever, do início ao fim, como a química básica pode dar origem às células vivas.